Olá para você que está me assistindo, meu nome é Leonardo, sou do curso de Licenciatura em História pela Uninter. O tema deste módulo é o trovadorismo, tema central da apresentação deste módulo B2. Falando especificamente do trovadorismo, este foi um movimento poético originado no século XI, na cidade de Provença, sul da França. Para entender o que foi o trovadorismo, vamos tentar compreender seu contexto histórico para poder então falar sobre as trovas. Voltando no tempo, temos o período ali da queda do Império Romano com a invasão dos povos bárbaros, que culminou no surgimento do feudalismo. E o que era o feudalismo? Era o sistema político da Idade Média. Funcionava com os feudos, que eram pedaços de terras pertencentes aos senhores feudais. Os senhores feudais eram todos os nobres e membros do clero, que tinham um certo poder aquisitivo e muitos eram donos dessas terras. Esses donos de terras concediam determinado espaço de terra aos seus servos ou vassalos. Lembra das invasões dos povos bárbaros? Pois é. O medo dessas invasões promovidas por esses povos fazia com que muitas pessoas da cidade se refugiassem no campo. E dessa ocupação é que surgiam os feudos, que consistiam na liberação dessas terras para que os refugiados pudessem ali habitar e também trabalhar, retornando esse favor em forma de pesados impostos. Havia também a relação de vassalagem, que era uma relação parecida, porém uma relação entre nobres, um de poder aquisitivo maior e outro menor. O nobre que recebia a terra tornava-se então cavaleiro vassalo daquele que tinha. Assim, o vassalo poderia exercer também o papel de senhor de terras. Em troca disso, se houvesse qualquer tipo de combate, o vassalo juraria lealdade eterna ao dono daquelas terras. Detalhe: naquele tempo, a ameaça poderia vir tanto das invasões bárbaras quanto de outros senhores feudais que pudessem cobiçar aquelas terras. Agora que você conhece o contexto histórico, vou abordar duas características do trovadorismo daquela época. A primeira delas eram as novelas de cavalaria, prosas narrativas que contavam sobre o heroísmo e os atos dos grandes cavaleiros. Os atos heróicos de bravura, como no exemplo dos Cavaleiros Templários ou os Cavaleiros da Távola Redonda, ou seja, eram poemas épicos. Já a poesia trovadoresca tinha que ver com o gênero mais lírico. Era o tipo de trova voltada para a emoção, o romantismo. Dentro da poesia trovadoresca, havia um destaque para as poesias de amor cortês, que eram aquelas poesias voltadas para os romances de amor platônico ou vassalagem amorosa. Em que sentido? Nas trovas de amor, o apaixonado costumava camuflar a identidade da mulher amada, porque a mulher era nobre, o homem era o servo. Havia uma relação de amor entre ambos, mas não podia ser concebida pelo fato de o servo não ser da mesma camada social que a mulher, e também pelo fato dela ser casada, muitas vezes até com seu senhor. E ainda por não haver possibilidade alguma, pois isso seria um escândalo que feriria os princípios da fé católica, que era muito forte na Europa daquela época. Mas o que é uma trova? Falamos sobre ela, mas não especificamente dela. Trova, a grosso modo, é uma composição poética de 4 versos de 7 sílabas, cada um rimando pelo menos o segundo com o 4º verso. Agora que você sabe um pouco sobre o que é a trova, vamos conhecer a capital brasileira das trovas. Nova Friburgo é uma importante cidade do Rio de Janeiro. Ela possui um forte traço cultural com o trovadorismo. Em 2014, a União Brasileira dos Trovadores realizou a 55ª edição dos Jogos Florais. Essa tradição conferiu à cidade de Nova Friburgo o título de berço da trova. Aqui para vocês uma das trovas que pesquisei sobre a cidade de Nova Friburgo, e diz exatamente assim: Nova Friburgo, eis a terra da trova e do trovador, desfrute o clima da serra, seja você de onde for. Para finalizar esta apresentação deste portfólio, fiz também uma trova em homenagem à minha cidade, que é conhecida como a capital brasileira do minério de ferro, que inclusive abriga a maior mina a céu aberto do mundo. Pode não ser das melhores, mas foi eu quem fiz. A trova é a seguinte: onde aflora a riqueza da mais rica em minerais, para Opebas com certeza é onde sou feliz demais. E esta foi a minha apresentação. Agradeço a todos pela audiência, um grande abraço e até a próxima.